Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e na videoaula de hoje iremos falar sobre o estilo Brutipa. Como fazer uma boa Brutipa. Então quais são as características da Brutipa? Brutipa é uma cerveja leve, baseada numa IPA, ela tem alto drinkability, ela é fácil de beber, ela tem um amargor bem baixo e bem redondo. Tem um dry hopping leve, não é aquele dry hop exagerado, né? Não é aquele dry hop de NEIPA ou de IPA. Ele é extremamente claro, uma cerveja com bastante translucidez, né? Dá para ver do outro lado, ela é bem clarinha. E tem uma FG, uma densidade final bastante baixa, ou seja, é uma cerveja bastante seca, que aumenta também esse drinkability e diminui bem o corpo dela. E como é que a gente vai conseguir alcançar esses parâmetros, né? Pois bem, para a gente atingir a cor clara, vai ser essencial a gente usar apenas malte Pilsen, e um malte Pilsen bem claro. Então daqui eu vou te sugerir que você use um malte Pilsen aí europeu ou americano, né? Visto que o malte Pilsen aqui da América do Sul, tanto o nacional quanto esse que vem da Argentina, do Chile, eles tendem a ter uma cor aí mais alta, lá para 5 SRM. Então é bom a gente usar aí um Weirmann, né, um Castle Malt, um Malt Pilsen que seja mais clarinho. Em relação ao amargor, nós precisamos ter um malte aí com baixo cormulona, né, baixo beta-ácido, para aquele amargor bem redondo, que não dê aquela astringência, não dê aquele terroso. Ainda mais porque a cerveja é muito leve, então se você usar um lúpulo de amargor que seja mais ríspido, vai ficar muito aquela pegada terrosa, vai acabar incomodando. Então eu sugiro aí algo como, por exemplo, o Hallertau Magnum, que para mim é um dos melhores lúpulos aí para amargor, para ter esse amargor bem redondinho, né? Em relação ao aroma, sabor e dry hopping, eles devem ser leves, né? Eles não podem ser exagerados, não pode sobrepassar, já que a cerveja não tem muito corpo, não é legal que ele tenha aquela pegada intensa cítrica americana, senão vai parecer quase que só o lúpulo, né? Só o sabor do lúpulo, ele pode acabar ficando enjoativo. Então eu te sugiro aí você trabalhar com os lúpulos alemães, esses lúpulos alemães que são bem aromáticos, como o Ariano, o Calista, o TNT, né, Fantasia, ou partir aí para o lado americano, mas maneirar bastante na qualidade, né? Por exemplo, Eldorado, que é um lúpulo que eu gosto muito, Galaxy, Sincoi, Loral, Azacca também são muito bons, Atanum, mas aí você tem que diminuir bem na quantidade. Estou falando aí de para 20 litros ter um total de lúpulos ali de sabor estourando 50 gramas, mas talvez até menos. Talvez 30 gramas ali seria mais ou menos ideal para 20 litros. E como é que a gente vai conseguir fazer, né? Então, o pessoal aí da indústria indica a gente usar enzimas, né? Enzimas que vão fazer uma quebra maior do açúcar e assim garantir essa fermentabilidade. Mas para a gente usar enzimas em nível caseiro, eu acho bastante perigoso, já que enzima é uma coisa bastante tóxica, né? Se for respirado, pode dar embolia pulmonar, pode dar coisas bastante graves. Então eu vou te indicar uma outra técnica, que é fazer a técnica da mostura longa, uma mostura de no mínimo 3 horas de duração, ou até mesmo night shift, né? Você vai começar aí a mosturação à noite e terminar no dia seguinte. Dá uma olhadinha aí no meu vídeo sobre night shift, aqui nos comentários tem um link para ensinando essa técnica, que você vai entender melhor. Então, fazendo essa mosturação exagerada, a gente vai ter uma quebra bem acentuada do amido, né? A nossa beta-milase vai agir demais ali, vai criar muita maltose, muito mais do que o normal. E a gente com essa quebra exagerada nas nossas cadeias de açúcares, a gente vai ter uma fermentabilidade maior. Não só um rendimento bastante maior da tua receita, né? Você vai ter uma OG mais alta do que o normal, vai ter uma eficiência muito grande do sistema, mas também vai ter essa OG mais baixa, porque vai fermentar bastante, vai secar demais. Então, e durante a fermentação, o que a gente vai usar? A gente precisa de duas coisas, uma levedura neutra e uma levedura que depois nos ajude
a quebrar bastante, né, a secar bastante essa nossa receita. E como recomendação, eu te sugeriria ali você usar, por exemplo, uma levedura ale americana, como uma S05, uma M44, Mangrove, alguma coisa nesse sentido. E depois, para terminar de secar, você usaria uma levedura de vinho, uma levedura de champanhe, o mesmo de hidromel. E aí você pode fazer a inoculação das duas leveduras ao mesmo tempo. Você não precisa fazer uma primária ou uma secundária, porque as leveduras de vinho, champanhe e hidromel, elas também são bastante neutras. Caso você não tenha acesso a essas leveduras, né, de vinho, champanhe e hidromel, você pode também tentar ir com uma levedura de saison para fazer essa secundária. Mas aí sim você já faz uma primária com a S05 e depois ali, né, 4, 5 dias depois, você entraria com a levedura de saison, mas em baixa temperatura, né? Saison normalmente a gente faz em levedura elevada, 23, 25 até 27 graus centígrados, mas aqui não, porque a gente não quer esterificação, a gente quer ela bastante neutra. Então usaria saison ali em 18 graus centígrados para terminar de secar a nossa cerveja. E aí uma outra dica importante para a gente aumentar esse grau de fermentabilidade é usar o azeite e nutrientes, né? O uso do azeite, que você pode usar tanto no starter como inocular ele misturando com álcool ali para fazer inoculação, né? A dica é o seguinte, você pode, para 20 litros, você pode colocar em torno de 5 a 6 gotas de azeite e misturar mais ou menos ali uns 2 ml de álcool 90, 96, que você vai conseguir solubilizar bem esse azeite, né? Ele vai dissociar bem e aí você joga no teu mosto. E isso você vai garantir uma fermentação melhor. Também ajuda a fazer uma boa aeração, né? Uma boa propagação com o uso de starter. Tudo isso ajuda você a ter uma atenuação maior, que é o que a gente precisa para essa receita. Como a gente vai fazer dry hopping e essa cerveja é bastante clara, a gente precisa de uma clarificação muito bem feita, né? Então eu te sugiro a princípio você fazer um cold crash longo, né, de 15 até 30 dias de duração para você ter a cerveja bem clarinha, como testa da foto, ou usar algum tipo de afinante secundário, como por exemplo gelatina, biofine, PVPP, alguma coisa dessa, né? Lembrando que gelatina, biofine, PVPP, todos esses afinantes, eles acabam carregando também o sabor da cerveja, né? Eles diminuem bastante ali o sabor de lúpulo. Então cuidado ao usar esses afinantes para você não distorcer demais a qualidade da tua cerveja. Na hora de fazer o invase, a gente deve evitar o prime na maioria das vezes, né? Sempre que possível, evita o prime para esse tipo de receita, porque além da gente precisar de uma carbonatação bastante alta, que você vai ter que colocar mais açúcar, você pode, né, numa situação não controlada, acabar criando uma multiplicação celular muito grande e aí vai acabar deixando a tua cerveja suja. Então o melhor mesmo é a carbonatação forçada. E aí mais uma dica, né, se puder faça uma trasfera depois da maturação, para você ter um mosto ali mais limpo, uma cerveja já afinal, né, mais limpinha, e aí você faz o embarrilamento dessa cerveja bem clarinha que você vai ter sucesso, né? E aí para servir a cerveja, como já falei, melhor é barril ou invase por meio de chopeira, não fazer o invase por prime. Então coloca no barril, passa pela chopeira e aí você invasa depois, que aí você vai ter uma cerveja mais clarinha sem estar carregando aí sedimentos de fermento para dentro da garrafa, beleza? Quais são os problemas ou defeitos mais comuns aqui na elaboração de uma brutipa? Uma delas é o alto teor alcoólico. Isso acontece porque você acaba não adequando ali o rendimento do teu equipamento, né? Você coloca, por exemplo, 70% de rendimento de eficiência, sendo que quando você usa um night shift, essa eficiência sobe os 10 a 12% a mais. Então você coloca 70, acaba tendo ali uns 80, 82, 85% de eficiência, e acaba fazendo, em vez de uma cerveja com 4, 5% de álcool, lá para 7% de álcool. E aí vai ficar alcoólica demais, vai dar uma desequilibrada, né?
Outro erro é achar que é uma IPA normal e você fazer um dry hopping como você faz para IPA e ela vai acabar ficando gritante demais nesse dry hopping. E aí sabor de gramíneo pode aparecer mais fácil, né? Esse aroma exagerado pode distorcer, pode ficar um pouco enjoativo, porque a ideia aqui é ter uma pegada que lembra até o vinho branco, um champanhe, uma coisa assim, uma coisa mais verde, sabe? E não tão exagerada como uma IPA, uma Double IPA, uma NEIPA, né? Nada disso, tá? Bem longe desses estilos, né? Outro erro comum é acabar gerando um amargor muito alto, porque como a cerveja é muito baixa, muito leve, acaba que a relação IBU-GU não é a mesma da IPA, você tem que fazer ali um pouco mais baixa. Então, a título de exemplo, se você está fazendo ali para uma OG de mais ou menos 1040, se fosse uma IPA, você ia estar fazendo um IBU em torno de 40 IBUs. Mas, no caso aqui de uma Brut IPA, você pode abaixar isso aí para uns 20 IBUs, que vai ser suficiente, vai ser mais adequado para o estilo. Outro defeito comum é turbidez. Essa cerveja, por ela ser muito clara, ela precisa de fazer um processo de clarificação bem feito. Então você tem que fazer um descanso ali após a maturação, um cold crash bem longo, para que você consiga sedimentar aí a sua levedura e de preferência fazer uma trasfega para conseguir ainda mais limpar. E na hora que você for fazer o invase ou passar para o seu barril, toma cuidado para não suspender essa levedura que está no fundo, senão isso vai acabar ficando na cerveja final e aí ao invés dela ficar bem clarinha, ela vai ficar como essa da foto aqui, ó, vai ficar turva e acaba ficando um pouco mais feia, né? Outro erro comum é ela mudar de cor, ter uma cor mais escura do que o desejável, né? Aquele amarelo já puxando quase ali para o alaranjado. Isso não é o estilo na verdade é o contrário, é extremamente pálido, puxando até para o esverdeado. Por isso que tem algumas pessoas que usam até malte de arroz misturado para você conseguir uma cor mais clara ainda, né? É mais adequado. Então evita aí exagerar, não use um Pale Ale, por exemplo, nem um Viena, Munique, de jeito nenhum, né? Use só malte Pilsen, não usa mais nada do que isso e cuidado com o G. Se você tiver uma OG ali de 1060, 1070, 1080, não vai ter jeito, vai ficar amarela demais e vai fugir do estilo. O último defeito que é muito comum é a oxidação. Como é uma cerveja extremamente leve, extremamente clarinha, qualquer defeito começa a ficar claro demais. E aí, se você não tomar cuidado aí com o seu invase, com as suas trasfegas, né, acaba gerando oxidação. Eu, por exemplo, tenho um cuidado de nesse estilo de cerveja, eu não faço a aeração do mosto. Quando eu passo ali da fervura para a fermentação, eu passo por uma mangueira colocando no fundo do balde, então ele só tem só escorre, né, o mosto da panela para dentro do balde e eu uso apenas o azeite, tá? Diminuindo assim a exposição do oxigênio mesmo ali no início da fermentação, que eu acho que pode acabar oxidando, escurecendo a cerveja. Isso tudo para você manter a cor dela bem clarinha. Uma sugestão de receita está aqui. Essa é a última brutipa que eu fiz, tá? Em relação aos resultados, eu vou mostrar daqui a pouco. Os resultados estão bastante satisfatórios. Talvez eu trocaria apenas o lúpulo Ariana. O lúpulo Ariana aqui no amargor ele tem cormulona demais, né? Então acabou que ele deu um pouquinho de terroso ali, um pouquinho de astringência, o que não ficou muito legal. Então talvez eu substituiria aqui esse Ariana pelo Hallertau Magnum, acho que ficaria melhor, tá? Então tem uma sugestão aí de receita, tá? Como você pode ver, tem uma parte aqui de água bem leve, tá? Sais bastante leves para também não ficar exagerados. Malte, como eu falei, apenas o Pilsen, né? A eficiência do meu sistema, que seria 50% até 55%, eu subi aqui para 65%, já que eu usei o Night Shift. O ifló que eu usei para ajudar aqui na clarificação, né? Lupulagem aqui de sabor e aroma no final de fervura, ó, com 50 gramas de lúpulo, já está no limite. Na parte de fermentação, usei M44 Bangroove com levedura de champanhe, um saquinho de cada uma. O azeite, como eu falei, usei 9 gotas de azeite dissolvido em álcool 96.
E parte de dry hopping eu usei aqui 70 gramas desses 3 lúpulos, beleza? Aqui estão os parâmetros para o estilo, né? E eu só não coloquei aqui o que eu atingi na minha sessão, mas depois eu posso colocar nas notas também. Enquanto ao resultado, vamos agora analisar o que a gente conseguiu com essa cerveja e vocês vejam aí se vocês gostaram ou não, ok? Vamos lá.